Salve galera, Prof. Nico Beruski aqui. Vamos para mais uma aula de Matemática 2, então, dando continuidade ao estudo dos números complexos. Bom, até então o que a gente já viu? A gente já viu toda a ideia original, toda a relação lá de criação, da ideia da base imaginária. Depois a gente formalizou isso no quê? Cara, a gente colocou isso numa forma algébrica. E com a forma algébrica, do tipo A mais BI, tipo esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, raiz de 3 mais I, né, a gente começou a fazer algumas operações, vimos também as potências de base I, e agora a gente chega nesse ponto. Ou seja, o ponto que a gente vai começar a olhar para o número complexo mais pelo olhar geométrico, ou seja, vamos estudar melhor aquele plano geométrico, ou seja, um plano complexo, um plano de Argand-Gauss, tá? A partir da representação geométrica de um número complexo, né, que a gente até já teve uma ideia no comecinho, lá, quando a gente falou sobre aquela equação e achamos algumas raízes, a gente vai conseguir definir essa estrutura trigonométrica, tá joia? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse nosso exemplo e a gente vai representar ele geometricamente, tá? Vamos localizar esse número complexo no plano que a gente chama de plano de Argand-Gauss. Então vamos colocar aqui, ó. A gente vai representar Z, né? Esse nosso númerozinho Z aqui, no plano de Argand-Gauss, que é como é conhecido o plano complexo. No plano de Argand-Gauss. Beleza, né? Dois caras aí que fizeram o estudo mesmo aí, né? Na sua maior abrangência dos números complexos, beleza? O que você lembra lá? Prof, eu lembro, deixa eu pegar uma reguinha aqui, ó. Eu lembro que o número complexo, né, para ele ser representado, a gente começava lá pensando na estrutura do eixo real, né? Horizontalzinho, como a gente já estava habituado a conhecer. Então vamos fazer aqui, ó, o nosso eixo real, tá joia? Eixo horizontal, eixo real. Ótimo. Tá? Se ele é a representação do eixo real, né? Aqui a gente vai colocar normalmente os coeficientes A's, né? Da forma A mais BI lá então. E o eixo vertical era o nosso eixo imaginário. Então, vamos colocar aqui nosso eixozinho vertical. Então, o nosso eixo da base imaginária. Então, professor, aqui a gente coloca a quantidade do I que a gente tem, né? Refere-se ao nosso B, tá? Querido, só para a gente formalizar algumas coisas, algumas ideias legais e importantes aqui para essa forma geométrica. Primeiro, você vai falar assim, professor, isso não é um plano cartesiano? Não, isso é um plano perpendicular, tá? Por que a gente não vai falar necessariamente cartesiano? Porque a estrutura cartesiana refere-se a um eixo X, a um eixo Y, né? Tem essa anotação. Não que não possa fazer referência, mas aí o cara tem que falar que ele está considerando como se fosse uma coordenada cartesiana, tá? Para nós, esse plano de Argand-Gauss, então, ele vai ser um plano perpendicular. Mas todo plano perpendicular, né, ele é dividido em quadrantes. Se você pegar lá, por exemplo, o seu eixo trigonométrico, ele também vai ser dividido em quadrantes. O único detalhe aqui é que a gente não vai falar quadrante. Também, não está errado falar quadrante, tá? Mas normalmente a gente vai referenciar o quadrante, né, quando fala sobre a localização de um número complexo, pela ideia do final do vetor aonde ele está. A gente já vai entender um pouquinho. Mas o que eu quero que você grave nesse momento é que aonde é para nós primeiro quadrante, aonde é segundo quadrante, terceiro e quarto, a gente só vai trocar a palavrinha quadrante para um conceito de afixo. Então, beleza? Então eu vou falar sobre um número complexo que está no primeiro quadrante? Pá, tudo bem. Mas eu vou chamar de primeiro afixo. Aquele número complexo pertence ao primeiro afixo, ou pertence ao segundo afixo, terceiro afixo e quarto afixo. Tá? Então, se habitue a fazer essa troca. Vou até escrever aqui do ladinho, ó. Tá? A essa lembrança que afixo seria ali para nós, né, semelhante a falar quadrante. Então, beleza? Então, essa seria uma primeira ideia importante. Aí você vai localizar um númerozinho como você está habituado. Tá? Então, o nosso A aqui é raiz de 3. Vai no eixo real. Acho raiz de 3, vou marcar aqui mais ou menos, raiz de 3,
tá? O valor do B é 1, né? Já que é 1i aqui, ó. Vamos marcar aqui, então, 1. E vai fazer a projeção desses dois pontos, né? Dessas duas informações, aliás, para achar a localização, então, do nosso número Z. Então, no plano de Argand-Gauss, ali estaria localizado o nosso número Z, igual a raiz de 3 mais 1i. Tranquilo? Tá? Pertenceria ao primeiro afixo, então. Então, poderia ter ali um cara de segundo afixo, e aí assim, como que eu sei que ele é no segundo afixo? O valor real é negativo, o imaginário é positivo. Como que eu sei que ele é de terceiro afixo? Tanto a parte real quanto a parte imaginária são valores negativos. Como a gente sabe que é de quarto afixo, real positivo, imaginário negativo. Essa abordagem de interpretação também vai ser bem importante para a gente, para que não fique tendo que toda hora, tendo que fazer o desenho lá então. Beleza? Você vai falar, tá, professor, mas e aí? Com essa representação geométrica, o que a gente pode criar? A primeira ideia que a gente pode criar aqui, ó, que é bem importante, é uma ideia da aritmética simples. Quando você estuda o quê? Módulo. Quando você estudou o módulo, você aprendeu que o módulo é considerado o valor absoluto de um número e ele sempre será um valor não negativo. Por quê? Porque ele representa distância daquele número até o zero. Tá? Então, se você pega lá um módulo de menos 5 e você disse que é 5, você fala assim, claro, porque a distância do menos 5 até o 5 é zero. Então, essa que seria a ideia. A gente terá também o conceito de módulo aplicado para números complexos? Claro, e ele não muda. Tá? Isso é uma coisa importante que a gente entenda. Para nós, por mais que a gente esteja trabalhando com um módulo agora de um número complexo, tá? Que vai ser até o próximo títulozinho aqui, então, ó, módulo de um número complexo, entenda que a ideia não mudou, continua sendo representação de distância do número até a origem. Qual é o problema? O problema é que se a gente pega agora um número complexo qualquer, essa representação de distância, ela não vai ser uma representação tão fácil. Eu não vou conseguir correr ela em cima do eixo, tá? Então, por exemplo, ó, o que é o módulo? O módulo ele seria, ó, a distância do Z até a origem do meu plano de Argand-Gauss, ó. Esse vetorzinho, ó, esse segmento ali que a gente fez em laranja, então, ó, seria o que a gente reconhece como módulo do número Z. Conceitualmente é a mesma coisa que o módulo lá que você aprendeu a vida inteira. Distância do número até a origem, ó. E a marcação, inclusive, pode ser a mesma, ó. Módulozinho de Z. Claro que ele pode optar, tá? Só que daí se ele opta por esse modelo, normalmente ele explica. Ele chama o módulo, às vezes, de ρ. É um pezinho assim, ó, com um pouquinho mais comprido, tá? Uma notaçãozinha ali, chama de ρ, mas que na verdade é a mesma coisa que o módulo ali então. Módulo de Z. Professor, primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o módulo, tá? Se módulo é distância, ela nunca será negativa e detalhe, sempre será real, tá? Não caia em golpes do tipo, o cara trouxe um número complexo, menos 1 menos i, e colocou no módulo, aí ele falou que é 1 mais i. Ele trocou o que era negativo para positivo, professor. Não representa distância. Distância é o quê? Sempre não negativa e sempre real para nós. É assim que tem que ser a resposta do módulo. Você vai falar assim, mas professor querido do meu coração, como farei para descobrir isso? Mano, eu tenho quase toda certeza que você está enxergando a formação aqui, ó, de uma das figuras mais clássicas, mais importantes, mais batidas, que você tem que enxergar mesmo, que é a formação de um triângulo o quê? Retângulo, tá? E falar em triângulo retângulo é automaticamente borbulhar o que na cabeça? Teorema de Pitágoras. Você vai falar assim, mas como Pitágoras, professor? Ué, o módulo está fazendo o papel de hipotenusa. Quem está fazendo o papel aqui, ó, de catetos? O coeficiente B e o coeficiente A, tá? Então, por isso que a formulazinha vai ficar muito fácil. Ficaria a hipotenusa ao quadrado, eu já vou passar para lá fazendo uma raiz, igual a raiz quadrada do coeficiente A ao quadrado, como se fosse um cateto, mais um coeficiente B ao quadrado, então. Ou conceitualmente, tá? Um detalhe importante que vale a pena a gente lembrar aqui de nomenclatura, ó. Só esse cara aqui, ó. Só o A ao quadrado, tá? Mais o B ao quadrado. Que inclusive, se você lembrar, tá? Olha como é importante. Se você lembrar, o produto de dois números conjugados resulta nesse valor, beleza? Olha como isso é importante, hein? Dá para fazer algumas referências de propriedades.
né? Quando a gente fez A mais BI vezes A menos BI, o resultado foi isso, tá? O nome dessa estruturazinha aqui, ó, só dessa soma, é norma, tá? Então, às vezes, você vai encontrar algumas questões teóricas, né, algumas afirmativas conceituais, que vão falar assim para você, viu? O módulo é a raiz quadrada da norma? Sim. Né? Ou ainda, o módulo é a raiz quadrada de um produto de conjugados? Sim também. Então, faça essas ligações. Beleza? E detalhe, aquilo que a gente falou, sempre um número não negativo e real, tá? Não tem i nele ali para nós. É complexo? É, mas é um complexo real. Tá joia? Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente começa a calcular, que vai ser exigido o cálculo para nós. E que vai ser importante para a forma trigonométrica, a gente vai ver isso daqui a pouco. Beleza? Tá, professor, eu quero calcular o do exemplo. Como é que ficaria, então? Tá, vamos calcular o nosso módulo do exemplo. Tá? Ficaríamos aqui com módulo de z, então, igual a raiz quadrada de... Me ajude a pegar direto, ó. O valor de a é raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Mais... o valor do B é 1. 1 ao quadrado dá 1 mesmo. Raiz de 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. Raiz de 4 vale para nós 2 aí então. Beleza? Então fechou. Primeira coisa super importante, cálculo de módulo. Tá aí, formulazinha, raiz quadrada da norma. E aqui o cálculo do exemplo. Fala assim, pô, legal, professor, né? Mas ele vai parar por aí, né? Já tá louco de bom, né? Tá? O que acontece agora? O que a gente consegue construir ainda dessa interpretação geométrica? Aí, então. Bom, já que formou um triângulo retângulo, ele vai falar assim, sabe como eu posso justificar para você que eu preciso de um plano de Argand-Gauss, né, para representar um número complexo? Ele falou assim, cara, porque para representar esse número, eu tive que sair do eixo real, ó, e criar um vetor que possui uma angulação, tá joia? Então, assim, essa angulação, ela é como se fosse uma justificativa do porquê que eu tenho que ter um plano de Argand-Gauss, um plano complexo, tá? Por que eu tô querendo bater o nome e bater em cima dessa ideia de justificativa, tá? Porque justamente a angulação que forma entre o nosso vetor, tá, ó, módulo, e o eixo real sempre do lado direito aqui, ó, essa angulação, a matemática chamará, eu vou chamar de θ aqui, ó, mas é um ângulo, ela chamará de argumento de um número complexo, tá joia? Então, por isso que eu quero que você pense como se fosse uma justificativa. Ah, porque quando você está justificando, você tem que argumentar, né, para convencer, então. Beleza? Não necessariamente está ligado a essas duas coisas, mas eu quero que você lembre, então, ó, que quando o cara falar sobre o argumento de um número complexo, ele está falando justamente sobre esse ângulozinho θ. Aquele ângulo de inclinação, tipo que você estuda na geometria analítica, que é o ângulo de inclinação de reta, que gera, inclusive, quem? O seu coeficiente angular. Tá joia? Tranquilo? Mas para nós aqui, ó, o argumento é isso. Sempre o ângulo θ formado entre o módulo e o eixo real do lado direito, parte de cima, aquela coisa toda ali. Você vai falar assim, tá, professor, ele vai pedir para eu calcular essa ideia do argumento? Sim, senhor. Tá joia? Então vamos colocar aqui, ó, um tópicozinho para argumento. Então, beleza? Argumento que nada mais é. Eu vou só escrever como ângulo aqui, tá? Beleza? Se você quiser colocar de maneira até mais completa, você coloca lá que é o ângulo de inclinação que o módulo faz com o eixo real na parte direita do lado de cima, tá? Você pode completar assim. Você vai falar assim, tá, professor, mas como é que eu vou chegar nessa informação? Mano, da mesma maneira que a gente definiu o módulo através de um teorema de Pitágoras, usando o triângulo retângulo, né, a gente vai definir o argumento também usando as estruturas do triângulo, só que agora apelando para quê? Para trigonometria. Tá? Você vai falar assim, ah, professor, beleza, as relações básicas de trigonometria, essa eu lembro. Quais eram? Seno. Então, dá para tirar uma relação de seno do argumento θ? Dá. Assim como também dá para tirar uma relação de quem? De cosseno. Vou escrever aqui embaixo mesmo, ó. Cosseno do argumento θ. Beleza? São relações importantes? São, mas para uma justificativa que a gente vai trabalhar depois. A mais importante de todas, tá? Sem dúvida, que a gente mais vai utilizar é a estrutura da tangente.
semelhante ao que você trabalha na geometria analítica lá. Você precisa para calcular o coeficiente angular o quê? A tangente daquele ângulo, tá? Você vai falar assim, tá, mas beleza, professor, mas vamos montar as três porque são importantes, por mais que a gente mais use é a da tangente. Concordo com você, é isso aí, tá? Como que seria a relação de seno? Ah, professor, eu lembro que era seno, cosseno, tangente, corri, caí na coca. A relação de seno era cateto oposto por hipotenusa. O meu cateto oposto é o coeficiente B, a minha hipotenusa é o módulo, né? Então, o seno, ele fica o valor do B divididos pelo módulo do nosso número complexo. Enquanto o cosseno, que é adjacente por hipotenusa, fica o valor do coeficiente A divididos pelo módulo. Então, vai ficar Azinho sobre o módulo de Z. Deixa eu perguntar um negócio para você aqui só, hein? Tá? Deixa eu perguntar um negócio para você aqui. Se eu pedisse para você isolar o B, você conseguiria passar esse módulo multiplicando o seno? Claro, professor. Tá, mas então você concorda que o B é a mesma coisa que módulo vezes seno, né? Tranquilo? Assim como se eu pedisse para você fazer isso com A, você concordaria que o A é a mesma coisa que módulo vezes cosseno. Ok? Tá, só para saber, tá? Beleza. E é legal essa interação assim, pensando que você está me respondendo. Então, por favor, me responda aí, né? Não deixe o professor sendo maluco aqui sozinho, por favor. Tá joia? E a tangente? A tangente é coca, né, cara? É cateto oposto por cateto adjacente. Então, vai ser o valor de B sobre A, tá? Professor, por isso que ela é a mais importante para nós? Isso, por quê? Porque se eu focar no argumento só, eu não preciso calcular o módulo antes, tá joia? E até vai ser mais fácil, tá? Até vai ser mais fácil, então, ó, focar nesse cara aqui, ó. Nessa equaçãozinha trigonométrica, tá? Pra gente resolver e chegar no resultado. Então, assim, equação trigonométrica, claro, né? Porque a gente sabe a localização, isso é importante. Saber a localização para dizer o tamanho do ângulo. Não vai falar assim, ah, é um ângulo de terceiro quadrante, vai dizer que é 60 graus. Não, você pode até pensar no 60, mas coloca ele na simetria lá, né? Pro terceiro quadrante. A matemática 1 aqui, com as aulas do professor Felipe Rey de trigonometria, vão ser fundamentais para nós. Tá? Tanto é que no nosso exemplo, então, ó, ficaria assim, ó. No nosso exemplo, seria tangente de θ igual. Quem que é o meu coeficiente B mesmo? 1. Sobre. Quem que é o meu coeficiente A? Raiz de 3. Você vai dizer, ah, mas eu não sei tangente quanto que dá 1 sobre raiz de 3. Claro, racionaliza, né, cara? Vamos lá. Multiplica por raiz de 3 em cima, por raiz de 3 embaixo. Vai chegar ali em quanto? Tangente de θ igual a raiz de 3 sobre 3. Perfeito. Tangente de θ igual a raiz de 3 sobre 3. Lembra da tabelinha trigonométrica que servia para tirar o gato de cima da árvore? Tangente de quanto que dava raiz de 3 sobre 3? Tangente de 30 graus, beleza? Se fosse lá no quarto quadrante, você ia pensar no 30, só que você ia jogar ele pro quarto quadrante. Então, o seu θ aqui, ó, vale 30 graus, ou seja, o seu argumento vale 30 graus, tá? Ou como ele vai gostar de colocar isso, ó, não em graus e sim em radianos. Θ é igual a π sobre 6 radianos, tá? O cara vai optar, querido, na maioria das vezes, em representar isso, né, em radianos, então. Você vai falar assim, tá, legal, prof, tranquilo. Então, eu já sei que eu tenho que calcular o módulo para forma geométrica. Também consigo calcular o ângulo de inclinação. E aí, a partir disso, como é que se estrutura essa forma trigonométrica? Eu vou escrever aqui embaixo. Porque você concordou comigo faz pouquinho tempo aí no vídeo, tá? Faz pouquinho tempo aí no vídeo. Que eu podia isolar o A e podia isolar o B e escrevê-los, querido, olha que legal isso, e escrevê-los no que a gente chama em função de coordenadas polares, tá? O que são as coordenadas polares? Essas duas informações que a gente calculou, tá? O valor do módulo e o valor do argumento, porque fala assim, ó, você está na origem, eu falo para você, ó, se desloque tantos metros, né, em uma certa angulação, você vai chegar lá você vai chegar no número complexo, através de coordenadas polares, deslocamento do módulo e angulação, tá? Então veja, ó, você pode escrever o B como módulo de Z vezes o seno, pode escrever o A como módulo de Z vezes o cosseno. Por isso que a forma trigonométrica, ó, partindo da algébrica, que é o A mais BI, ó, você pode fazer uma troca. Você vai falar assim, tá, professor, no lugar desse A aqui, ó, tá? Deixa eu pegar outra cor, deixa eu ver se a roxa tá boa aqui, ó.
Vamos ver. Tá? No lugar do A, eu posso trocar por quanto? Vamos isolar o A. Módulo vezes o cosseno. Aí fica aqui então, ó. Módulo, a roxa também já tá ruim. Vamos pegar a preta mesmo. Vamos de preta. Tá? Então, ó, no lugar do A, eu vou substituir por módulo de Z vezes o cosseno de A. Tá, ó, que é o isolamento daqui, ó. Tudo bem? Só fiz uma troca. No lugar do B, eu vou isolar, ó. Módulo de Z vezes o seno. Módulo de Z vezes o seno de θ multiplicado por I. E aí eles vão falar assim, professor, essa é a forma trigonométrica? É, mas até dá para dar uma ajeitada, afinal de contas, ambos esses fatores dependem do quê? Do módulo. Ah, vamos colocar o módulo em evidência, ó. E ficaríamos como módulo de Z vezes cosseno de A, aliás, cosseno de θ, né? Mais I seno de θ. Tá joia? Então tá ali, ó. Essa seria você sair da forma algébrica, depois de conhecer as informações polares, módulo e argumento, fazer a representação do que ele chama de forma trigonométrica. Tá? E aí é simplesmente substituir mesmo, ó. É colocar aqui, ó, no lugar do módulo, 2. Cosseno de quanto? Π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. E aí fechou. Essa é a forma trigonométrica. Tá? E detalhe, tá vendo que o cosseno, que lá na trigonometria é o eixo horizontal, tá ligado à parte real, que é o eixo horizontal. A parte imaginária, que é o eixo do seno, tá? Então, tá tudo ligado. É muito, muito tranquilo esse pensamento. Tá joia? Então, até se você quiser preencher o exemplo nosso aí, ó, como que ficaria esse número Z na forma trigonométrica? Para nós, professor, ficaria assim, ó. 2 vezes, então, cosseno do argumento, que foi π sobre 6 que a gente achou, mais I vezes o seno do argumento, seno de π sobre 6. E aí fechou. É isso, né? É isso, ó. Fechou a representaçãozinha ali, tá? Você vai encontrar no seu material ou em algumas questões, principalmente do Sudeste ou do Norte, no Sul não acontece muito isso, uma escrita numa forma simplificada, tá? Como o cara sabe que ele sempre vai ter que seguir, e aí entenda isso, ó, sempre tem que seguir essa ordem com essas informações, módulo e argumento, cosseno do argumento mais I seno. Então, como ele sabe que sempre vai acontecer assim, ó, ele pode optar em escrever esse cara na forma trigonométrica de uma maneira reduzida. Aí ele vem e coloca o módulo, ó, que é 2, e ele coloca assim, ó, cosseno e seno do argumento π sobre 6. Tá vendo que ele só reduziu todo esse parênteses a essa escrita. Mas o que representa isso? Aquele parênteses ali. Tá? Mas não é tão comum. Na nossa região aqui, por exemplo, né, do Paraná aqui, nem muito Santa Catarina, por exemplo, também não cai muito. Mas você vai encontrar no seu material, às vezes, essa representação. Tudo bem? Então, o que a gente tem que focar agora, né? E os exercícios devem ser direcionados para quê agora? Pegar o nosso número complexo na forma algébrica e fazer a transformação para a forma trigonométrica. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai precisar ter isso em mente para começar a operacionar na forma trigonométrica. Tá certo, querido? Beleza? Então é isso aí. Foi um prazer inenarrável compartilhar esse tempo com você. Um abraço no seu coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.